Olá, estudante da EJA. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do programa Escola em Casa, da Prefeitura de Uberlândia. Meu nome é a professora Cibele e hoje nós vamos ter uma aula de ciências. Espero que possamos aprender muito na aula de hoje. É interessante que vocês tenham em mãos caderno e caneta para esquematizar os pontos mais importantes da nossa aula. Bom, durante esse mês, estamos estudando tecnologia e trabalho, é o tema central da EJA. Então, hoje, nós vamos tentar relacionar ciência com tecnologia e trabalho. Qual é a relação que existe entre tecnologia, trabalho e ciências? Então, observem as imagens. A tecnologia, ela está relacionada simplesmente à automatização, à digitalização. Será que existe uma contraposição entre tecnologia e inclusão social? Você, estudante da EJA, você já sentiu excluído em relação à tecnologia? Vamos pensar uma outra questão. Existe compatibilidade entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente? Como que nós podemos correlacionar essas quatro ideias? Elas se excluem? Então, o nosso ponto principal é tentar associar a ciência, tecnologia e trabalho. Para isso, vamos pensar de que maneira a tecnologia pode ajudar no mundo do trabalho e no nosso cotidiano. Qual é a nossa ideia sobre tecnologia? Vejamos que existe uma ideia interessante onde a tecnologia é colocada como aplicação do conhecimento organizado no auxílio à solução de problemas em nossa sociedade. Que problemas? Quando a gente interpreta essa frase, nós podemos entender que quando nós propomos um problema e tentamos conseguir técnicas para resolver esse problema, nós vamos estar utilizando a tecnologia. Então, vamos propor juntos, aluno da EJA, um problema comum que está relacionado ao nosso cotidiano e que está totalmente direcionado à ciência, certo? Por que os alimentos se estragam? É o nosso primeiro questionamento. Como podemos conservar bem os alimentos? De que maneira nós vamos usar a tecnologia em nosso favor na conservação dos alimentos? Vocês já tiveram uma aula sobre alimentos. Já classificaram os alimentos do ponto de vista nutricional, já identificaram os diversos benefícios dos alimentos naturais sobre os industrializados. Porém, uma alimentação natural está muito mais sujeita à degradação. Os alimentos frescos têm muito menor durabilidade. Será que nós podemos contar com o auxílio da tecnologia para diminuir esse problema? Aprofundando o saber, por que os alimentos se estragam? Então, vamos refletir. Sabemos que os micro-organismos são os mais responsáveis pela degradação dos alimentos. Existem várias razões para desenvolvermos técnicas de conservação dos alimentos. Evitar o desperdício, reduzir o risco de doenças alimentares, a questão da sazonalidade da produção, que refere-se à época da produção dos alimentos, que a gente chama de safra, e com isso também é útil conhecermos os aspectos geográficos relacionados com o cultivo e produção dos alimentos. O caju, por exemplo, tem uma época específica para sua colheita, que é a época da safra. No mercado, nessa época, a demanda é grande. No entanto, ao longo do ano, você pode comprar sua polpa, tomar suco de caju, mesmo fora da safra. Isso porque as técnicas de conservação permitem o consumo fora da época de cultivo. Outro motivo para a conservação de alimentos é prolongar o tempo de prateleira dos produtos, gerando economia
e diminuindo o custo final. Uma vez que a gente já sabe da importância da conservação dos alimentos, surge uma outra pergunta. O que os alimentos estragam? Por que eles estragam, melhor dizendo? Com o passar do tempo, eles vão perdendo as características naturais, principalmente os alimentos não industrializados. Eles perdem um aspecto natural, como a cor, sabor, textura, perdem o seu valor nutritivo e podem, inclusive, nos contaminar com micro-organismos ou com toxinas produzidas por esses micro-organismos. Então, de uma certa forma, nós aprendemos que são os micro-organismos os grandes responsáveis pela degradação e pelo apodrecimento dos alimentos. Por quê? Porque os micro-organismos, para reproduzirem, utilizam água e nutrientes que estão nos alimentos. E assim eles se proliferam, degradando o alimento e mudando as suas características. Dessa forma, nós vamos nos questionar: qual a ação da presença dos micro-organismos no mundo? Será que todo micro-organismo é prejudicial? Então, quando a gente pensa no termo micro-organismo, nós chegamos à ideia de que, na verdade, qualquer organismo invisível a olho nu é chamado micro-organismo. Porém, nem todos os micro-organismos são prejudiciais. Entre os micro-organismos, nós podemos citar seres de diversos grupos, onde a biologia separa de acordo com as suas características biológicas. Por exemplo, são micro-organismos vírus, bactérias, fungos, protozoários, algas unicelulares e até pequenos animais podem ser considerados micro-organismos. Se a gente tomar essa ideia, essa noção de que micro-organismos é um termo geral para indicar seres microscópicos. A partir dessa questão, nós chegamos a outra pergunta. Será que todo micro-organismo é prejudicial? Qual a ação dos micro-organismos na natureza, no ecossistema? Então, a princípio, nós podemos dividir micro-organismos patógenos, que são aqueles que causam doenças, e aí a gente pode exemplificar um patógeno que está sendo muito descrito hoje em dia, o coronavírus, que causa a Covid-19. Nós temos também micro-organismos não patógenos, mas que mesmo não sendo patógenos, podem causar prejuízos. O caso dos micro-organismos saprófitos, bactérias e muitos fungos microscópicos, eles são responsáveis pela decomposição dos alimentos. Essa decomposição pode ser boa se a gente pensar do ponto de vista da cadeia alimentar, que eles vão fazer uma reciclagem nos organismos mortos, mas se a gente voltar para o tema da nossa aula, eles serão prejudiciais, porque eles vão causar o apodrecimento dos alimentos. Então, um exemplo dos saprófitos. Porém, os micro-organismos podem ser muito úteis para o homem. Existem diversas funções, finalidades que podemos desenvolver a partir da fermentação dos micro-organismos, da produção de alimentos, como, por exemplo, produção de queijos, iogurtes, cervejas e outras bebidas alcoólicas, como o vinho, a fermentação da massa para fazer o pão. Então, nesse ponto de vista, a gente chega às utilidades que os micro-organismos podem ter na nossa vida. Se a gente pensar que a ação dos micro-organismos pode ser favorável ao homem e que o homem vem desenvolvendo diversas tecnologias para utilizar os micro-organismos de maneira positiva, nós chegamos à biotecnologia. E podemos encontrar dentro da biotecnologia uma série de técnicas interessantes e importantes para diversos setores. Por exemplo, os biofertilizantes na agricultura. Biofertilizantes têm a utilização de micro-organismos para o crescimento das plantas e também para aumentar a sua resistência a pragas, por exemplo.
No tratamento de água e esgoto, os micro-organismos são uma alternativa econômica e eficiente para a degradação da matéria orgânica de efluentes biodegradáveis nesse processo de agentes biológicos. Então, bactérias, protozoários e algas vão degradar e fazer o tratamento de água e esgoto. Muitos micro-organismos também são utilizados na produção de medicamentos, por exemplo, antibióticos, aminoácidos, hormônios, vacinas. Também são utilizados na produção e preparação de alimentos e bebidas, como, por exemplo, micro-organismos fermentadores, responsáveis pela produção de pães, queijos, vinho, cerveja, vinagre e iogurte. Temos ainda os probióticos, que são alimentos ricos em bactérias fermentadoras, que vão exercer uma atividade no nosso intestino. Por exemplo, os lactobacilos, que são bactérias láticas, capazes de morar no nosso tubo digestivo e que vão impedir o desenvolvimento de infecções digestivas por outros micro-organismos patogênicos. Nós temos também a produção e a ação das vacinas, que são também relacionadas aos micro-organismos. Nós vamos assistir um vídeo do Instituto Butantan que descreve o processo de produção das vacinas. Gostaram do vídeo? Foi possível perceber
a quantidade de tecnologia que é utilizada para a produção das vacinas. Vamos voltar ao nosso problema proposto no início da aula. Como podemos conservar bem os alimentos? E os micro-organismos? A tecnologia pode nos ajudar? Bom, voltando aos micro-organismos, nós nos questionamos se os principais deterioradores dos alimentos são os micro-organismos, também eles devem ser o principal foco ao pensarmos na conservação dos alimentos. Para impedir a ação dos micro-organismos nos alimentos, nós podemos contar com algumas estratégias, inclusive estratégias fáceis de serem seguidas. Primeiro, vamos pensar na prevenção ou na remoção da contaminação. Para fazer a remoção da contaminação dos alimentos, assim que eles chegam em nossa casa, nós precisamos ter cuidados básicos com a limpeza, né? Na água corrente, com a torneira ligada, nós podemos remover os micro-organismos de maneira mecânica, utilizando uma escova, utilizando uma bucha, né? E assim nós vamos evitar essa contaminação inicial antes de guardarmos os alimentos. Uma outra estratégia é inibir o crescimento e a atividade biológica dos micro-organismos. Como os micro-organismos têm uma temperatura ideal para eles estarem ativos e se reproduzirem, a estratégia é alterar essa temperatura. Por exemplo, o calor e o frio pode diminuir a ação desses micro-organismos. Então, vamos usar a geladeira, vamos refrigerar esses micro-organismos. Uma outra estratégia é realmente matar os micro-organismos. Causar a morte de bactérias, fungos, vírus e outros micro-organismos é possível com a utilização de altas temperaturas ou de agentes químicos, por exemplo, a água sanitária, né? Quando tivermos contato com uma verdura, né? Lavamos a verdura, deixamos de molho em água com 1 colher de água sanitária por litro de água, conseguimos matar esses micro-organismos antes de consumir os alimentos. Lembrando que, uma vez que eles ficaram em contato com a água sanitária por 10 minutos, é um tempo suficiente, podemos enxaguar o alimento e ele está adequado para o consumo. Agora nós vamos descrever as principais técnicas de conservação dos alimentos. Então, primeiro, entre as técnicas mais comuns para a conservação dos alimentos, temos algumas técnicas milenares, o salgamento, o uso de gordura animal, né? Mas vamos começar com o emprego das baixas temperaturas. Tá? Esse uso da temperatura pode ser feito de 2 formas. O resfriamento, que diminui a temperatura na geladeira, e o congelamento. O resfriamento, ele vai utilizar uma temperatura um pouco superior ao ponto de congelamento e serve para conservação básica, carnes, pescados frescos. É uma conservação temporária ou complementar. A refrigeração, ela não pode ser considerada uma forma de eliminação do micro-organismo. Ela apenas consegue inibir o seu crescimento. Já no congelamento, são utilizadas temperaturas mais baixas, entre 10 e 40 graus abaixo de zero, e nesse processo vai acontecer uma redução da população microbiana. Essa tabela mostra para nós a correlação da temperatura com os diversos tipos de alimentos. Então, nós podemos ver que conforme a temperatura aumenta, o tempo suficiente para o alimento ficar útil, ficar bom para o consumo, diminui. Numa temperatura maior, 38 graus, carnes, peixes, carne de galinha, não vão conseguir ficar úteis nem por um dia. Numa temperatura menor, esse tempo aumenta. Então, podemos observar que alimentos de origem animal, como a carne e o peixe, têm duração menor do que alimentos de origem vegetal. Uma outra estratégia é o uso do calor. Por quê? O calor elimina as células microbianas quando submetidas a uma temperatura letal.
Essas células dos micro-organismos são destruídas a cerca de 60 graus. Esporos são mais resistentes e são inativados em temperaturas superiores a 100 graus. Então, uma das técnicas é o cozimento. Várias são as formas de cozimento que podem ser usadas. Fervura, fritura, assar o alimento. Uma outra técnica é a pasteurização. É a técnica utilizada, por exemplo, com o leite, que é submetido a uma alta temperatura, seguida do resfriamento rápido. Já a esterilização tem por finalidade a destruição total dos micro-organismos presentes. Isso implica a eliminação, inclusive, dos esporos bacterianos. São necessárias temperaturas elevadas, acima de 100 graus, para se conseguir a esterilização. Vamos a outra técnica chamada secagem ou desidratação. O que acontece durante a secagem? A água do alimento é eliminada muitas vezes com o uso do calor, que pode ser conduzido através do ar quente, para a produção, por exemplo, de massas como o macarrão, para o secamento, a secagem de carnes, né? E para a produção de alimentos em pó, como, por exemplo, o leite em pó, o café em pó. Para reduzir a quantidade de água, são necessárias temperaturas até acima de 200 graus. Existe também o salgamento. A conservação com o uso do sal é um dos processos mais antigos utilizados na conservação dos alimentos. Sua maior importância prática está na conservação de carnes, a charque, carne de sol, pescados como o bacalhau. Após a salga, os produtos são secos ou defumados. Inclusive, a defumação é um método de conservação muito conhecido desde o tempo pré-histórico. A ação conservadora da defumação ocorre devido a essa combinação entre o sal, a secagem e o uso da fumaça. Bom, existe ainda em relação aos produtos defumados, existe no comércio carnes defumadas, alimentos de origem, presuntos, frango, embutidos, pescados. Uma outra técnica simples, que pode ser inclusive desenvolvida em casa, é o uso do açúcar para as conservas. O açúcar, ele funciona como um ambiente desfavorável para a multiplicação das bactérias e para alguns bolores e leveduras. O uso do açúcar, por exemplo, pode ser feito em geleias, doces, frutas cristalizadas, leite condensado, mel. Para completar a nossa prática de conservação dos alimentos, vamos prestar atenção a algumas dicas. Observe, os vegetais folhosos, eles devem ser lavados e desinfetados antes do consumo e conservados sob refrigeração. Na geladeira, os alimentos devem ser refrigerados em porções pequenas, de modo a se resfriarem rapidamente por curto período de tempo. Então, antes de guardar os alimentos, nós devemos fazer pequenas porções para que nós possamos ter uma refrigeração mais rápida. Conservas caseiras, como os doces, devem ser colocadas em frascos esterilizados e ser bem fechado para evitar o contato do alimento com o ar e evitar com isso a proliferação do micro-organismo. Uma dica importante também é sobre as carnes. Não se deve lavar a carne antes de guardá-la. Isso vai aumentar a quantidade de água depositada e os micro-organismos vão aproveitar para se multiplicarem e gerar uma perda na qualidade do produto. Então, sempre guardar a carne da forma que ela tiver sido comprada, em pequenas porções, para que nunca, depois de descongelar, ela seja congelada novamente. Vamos agora fazer uma síntese do nosso conhecimento. Eu vou propor para vocês uma atividade que a gente possa construir juntos um mapa mental, para interligarmos as ideias que nós discutimos na aula. Eu vou usar a tela para montar essas ideias apresentadas e eu sugiro que você faça esse esquema em seu caderno, esquematizando essas ideias
mais importantes. Essa técnica é conhecida como mapa mental, mapa conceitual e ajuda muito o nosso cérebro a fixar aquilo que a gente aprendeu durante a aula. Acompanhe comigo, lembrando que você está fazendo uma aula gravada e que você pode parar a aula, montar o seu esquema e continuar na sua velocidade. Nosso tema inicial da aula é tecnologia e trabalho. A partir disso, nós levantamos o questionamento: como que a ciência pode auxiliar na tecnologia e trabalho? Então, nós sabemos que a ciência é o caminho para que a tecnologia possa resolver os problemas cotidianos. A partir disso, nós lançamos um problema. Qual foi o nosso problema? A conservação dos alimentos. Como podemos conservar melhor os alimentos? Esse tema da conservação dos alimentos gerou outros questionamentos. Primeiro deles, qual a principal causa dessa deterioração? Os micro-organismos. Então, descrevemos que existem, na verdade, vários grupos de micro-organismos diferentes, onde estão incluídos vírus, bactérias, fungos microscópicos, protozoários, e levantamos qual o papel desses micro-organismos na natureza. A partir dessa questão do papel dos micro-organismos, nós seguimos dois caminhos. Existem os micro-organismos patógenos, capazes de causar doença. Existem os micro-organismos saprófitas, que são decompositores e causam prejuízos econômicos ao estragar o alimento, ao causar a deterioração do alimento, mas existe também os micro-organismos úteis, da qual a biotecnologia se utiliza para diversas finalidades. Na medicina, a produção de vacinas, na produção dos alimentos e sua conservação, na agricultura. E aí, nós voltamos à nossa questão anterior. De que maneira nós podemos conservar os alimentos? Como fazer? Então, nós descrevemos que existem várias técnicas de conservação. A utilização do frio, do calor, do sal, a desidratação, defumação. Não esquecendo que existem outras técnicas, inclusive utilizadas pela indústria, que nós não abordamos na aula, mas nós sabemos que também são importantes. A partir disso, a gente se questiona: qual a utilidade prática da conservação dos alimentos? Então, sabemos que a segurança alimentar da população está relacionada à conservação dos alimentos e ao mundo do trabalho, ok? O que levamos de prático dessa aula? Construímos a ideia de que a conservação dos alimentos é importante. Em primeiro lugar, para preservar a nossa saúde, mas também para evitarmos prejuízos econômicos e ambientais na vida de cada um, para a nossa comunidade, para a cidade, enfim, para o planeta. Que com essa aula nós possamos refletir sobre a responsabilidade de todos no cuidado com o alimento, o processo de produção que é tão delicado e trabalhoso, que devemos respeitar e despertar a importância da boa utilização do alimento em nosso favor, utilizando as tecnologias como ferramentas para a utilização e para a resolução dos problemas. Assim, voltamos ao nosso primeiro questionamento da aula. Tecnologia e inclusão social estão desvinculadas? Claro que não. Nós podemos utilizar a tecnologia para aumentar a inclusão social, para melhorar a condição da população. Eu espero que você, aluno EJA, pense de que maneira esses processos se relacionem entre si e como seu envolvimento te prepara para ações positivas. O mundo do trabalho e o seu cotidiano podem ser bem melhores a partir do momento em que você reflete sobre a sua própria prática. E o que você pode mudar nela? A partir de todos esses assuntos que nós discutimos hoje. Desejo a você um bom aprendizado e que possamos voltar em breve a nos encontrar pessoalmente. Um abraço.